Olá, pessoal. Vamos para a nossa segunda aula desse bloco de ensino remoto de evolução. Na nossa primeira aula, a gente viu os elementos, fundamentais da análise filogenética, que são apomorfias, simplesiomorfias, autapomorfias, O que se analisa numa análise filogenética, que são os eventos de cladogênese, os eventos de anagênese, a evolução das características dentro dos grupos. E hoje a gente vai ter essa aula mais rapidinha de suporte, de análise de árvores filogenéticas, de cladogramos, que são as representações de uma proposta filogenética, de uma análise filogenética, que são as filogenias que a gente está estudando. Então, para começar, o jeito mais fácil de tentar interpretar uma árvore filogenética, um cladograma, é tentar associar uma árvore filogenética a uma árvore genealógica, Porque na árvore genealógica das famílias, você está tentando o quê? Representar a ancestralidade, as relações de parentesco entre os membros de uma família, que se dão do passado, do presente, dos indivíduos de hoje, para o passado, dos ancestrais. As árvores filogenéticas fazem a mesma coisa. Elas tentam restabelecer as relações de parentesco dos grupos atuais, tentando reconectar essas pessoas com seus ancestrais no passado. Por exemplo, se você vai estabelecer a sua árvore filogenética, você está conectado com seu irmão através do seu pai ou da sua mãe. E você está conectado a seus primos por meio de quem? Do seu avô, Um ancestral comum entre você e um primo seu é o seu avô. Vocês não têm o mesmo pai, vocês não têm a mesma mãe, o que vocês têm em comum são os avós. É o mesmo avô seu, é o mesmo avô dele. E assim são as análises filogenéticas. Então, se a gente pegar essa árvore filogenética aqui do meio, até eu chamo esse grupo C e esse grupo K de quê? De táxon, de taxa irmãos. Então, desculpa, gente. Então, esses taxa irmãos estão conectados por meio desse ancestral que está em A. Da mesma forma que, por exemplo, esse grupo K e esse grupo Y aqui estão conectados nesta árvore por esse ancestral G aqui, que seria similar ao avô, e K e Y seriam como se fossem primos, E Y irmão de S, assim por diante. Então, as relações de uma árvore filogenética são similares às relações de parentesco entre pessoas numa árvore genealógica de uma família. Bom, a árvore filogenética ela pode ser representada de várias orientações diferentes, ou na vertical, ou na horizontal. Mas sempre o ancestral fica na base e os grupos atuais, ou os grupos que eu estou estudando, ficam na parte de cima quando eu estou analisando uma árvore vertical. Quando eu estou analisando uma árvore na horizontal, o quê? O grupo ancestral, a gente tem que identificar onde está a base da árvore, onde está a raiz da árvore, mas, de qualquer maneira, os nós terminais, as pontas, vão representar os grupos mais recentes que eu estou estudando. Okay? Além disso, eu posso representar a árvore filogenética com formas diferentes, porque o importante numa árvore filogenética não é a forma dela, e sim os padrões de ramificação que eu consigo identificar nessa árvore. Então, por exemplo, essa árvore aqui, contém a mesmíssima informação que essa outra árvore que está ao lado. A grande diferença é a forma com que os ramos estão representados. Isso, então aqui, os eventos de cladogênese estão marcados da mesma maneira. Olha só como que eu consigo identificar os eventos de cladogênese do mesmo jeito, olha lá, E o que importa são o quê? Se são diagramas de ramificação, os padrões de ramificação, ou seja, as ramificações e os ramos, têm que estar presentes da mesma maneira nas duas árvores.
Se eles estiverem representados da mesma maneira nas árvores, essas árvores filogenéticas, essas filogenias são similares. Então aqui, gente, ó, tem todas as árvores com os mesmos eventos de quê? De cladogênese representado, né? Então, todas essas 6 árvores que estão presentes nesse slide aqui representam a mesma história evolutiva, os mesmos eventos de cladogênese entre os mesmos grupos. Né? Vocês podem perceber que aqui, ó, E e D estão conectados por um ancestral recente, aqui nessa segunda a mesma coisa, nessa terceira a mesma coisa, aqui também e aqui também. Ó, um ancestral comum aqui. Ok? Aqui, ó, por exemplo, A é o grupo externo, ou seja, o grupo mais distante, é o que se divergiu primeiro do ancestral. Olha lá. Em todas as árvores, ele foi o grupo que separou dos demais primeiro na história evolutiva representada aqui nessas árvores. Olha lá, saiu aqui primeiro da raiz. Ok? Então, gente, eu posso representar a minha hipótese por cladogramas desenhados de maneiras diferentes. Se eles estiverem representando os mesmos padrões de ramificação, com os grupos representados nas mesmas posições, não importa, a informação é a mesma e a forma que deve ser interpretada também é a mesma. Outra coisa importante é que é o seguinte, a posição dos grupos nos nós terminais pode ser diferente, mesmo eu não alterando o padrão de ramificação. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, esse evento de cladogênese aqui, eu tenho um grupo que se ramificou para este lado, que deu origem tanto a C, D, E, F e G. E um outro grupo que está representado aqui apenas pelo táxon B. Se eu girar esse nó, de maneira que esse grupo que está aqui, ó, esse grupo 1, vem para o lado de cá, e esse grupo 2 vem para o lado de cá, o que vai acontecer? Todos esses aqui, C, D, E, F, G, vão passar para o lado de cada árvore, e B vai passar para o lado de lá. É o que eu mostrei aqui, ó, C, D, E, F, G vem para o lado de cada árvore, e B foi para o lado de cá. Então, a mesma informação está contida. Por quê? Eu simplesmente mudei os taxa de lado, mas o padrão de ramificação, o nó, continua o mesmo. Olha só, eu tenho um nó aqui que separou 2 grupos. Um grupo que deu origem a uma história evolutiva que está representada apenas aqui por B, e um outro ramo evolutivo que está representado nessa árvore por 5 grupos. Aqui é a mesma coisa, gente, ó, prestem atenção. B e aqui 5 grupos. Eu só troquei eles de lado. Eu estou falando por esse ponto aqui, gente, mas eu posso fazer isso com o quê? Com todos os meus nós. Eu posso, se eu manter o nó preso e girar os grupos ali em cima, a representação continua a mesma. Então, se eu não mudar os nós, os grupos na ponta podem girar de maneira com que eles vão ficar em ordens diferentes na árvore, olha lá. Então, essa árvore aqui, gente, ó, que está no canto superior esquerdo meu, é a mesma que está no canto inferior direito. Olha só. Então, na minha primeira tem A, B, C, D, F, G. Nessa terceira aqui, ó, olha só. E, ó, é a mesma árvore. Olha, G e H, ó, F e G continuam juntos. E se conectam com quem? Com o ancestral de E também, do mesmo jeito. E depois vem e se conecta com o ancestral de D do mesmo jeito.
Notem aqui, ó, a correspondência. Conseguem perceber a correspondência? Aqui, ó, o nó que conecta C com os demais está aqui também, ó. O nó que conecta B com os demais está aqui, ó. E o que conecta A com os demais está aqui embaixo. Então, se os nós não forem modificados, se o padrão de ramificação não foi modificado, e simplesmente eu rotacionei, eu mudei a posição dos grupos sem alterar quem está conectado aos nós, as árvores representam a mesma informação, a mesma história evolutiva. O que eu posso ter é incorporar informações numa árvore que vão além dos padrões de cladogênese. Então, se eu pegar essas duas árvores aqui que estão em A e em B, nesta árvore eu estou representando apenas os padrões, os eventos de cladogênese. Nesta segunda aqui, os ramos estão representando mais uma informação. Ela está representando o acumulado de mudanças ao longo desses ramos. Então, olha só, estão aqui na figura B, além dos padrões de cladogênese, eu estou mostrando o acumulado de eventos de anagênese, ou seja, o número de modificações que surgiram dentro de cada caminho evolutivo, de cada ramo, de cada grupo que evoluiu a partir de cada nó. Então, se os ramos são mais longos, significa que aquele caminho evolutivo que acabou naquele táxi terminal acumulou um número maior de modificações. Enquanto que alguns grupos cujo ramo é pequeno, significa que eu observei ao longo do tempo menos modificações. Então, aqui esse ramo U é curtinho, significa que do ancestral até o U, poucas modificações surgiram, enquanto que do ancestral até o B, mais modificações surgiram. Então, eu posso, através de uma árvore filogenética, igual eu falei para vocês, representar apenas os eventos de cladogênese, sim, que é o que está representado em A. Mas eu posso também incorporar informações sobre os eventos de modificação. E aí eu vou ter, nesse caso aqui, o quê? Um tipo de cladograma chamado de filograma. E eu vou ter relações, além das relações entre os grupos, entre os taxa, também informações sobre o número de mudanças. Ok? Além de informar o número de mudanças, eu posso também o quê? Marcar no tempo os eventos de cladogênese, que foi o quê? O que eu já mostrei na aula passada. E aí eu vou ter essas árvores que marcam os eventos cronológicos, são chamadas de árvores ultramétricas, ok? Porque ela fornece uma cronologia da evolução dos táxis, né? Eu poderia ainda representar aqui nos ramos os pontos no qual eu mapeei, através das evidências que eu tenho, quando que surgiram modificações das características. Vamos supor que se eu marcar aqui que uma característica que estava no estado A passou para o estado B, eu posso fazer uma relação disso aqui com o quê? Com o tempo, em milhões ou milhares de anos. Então, como eu falei, na árvore anterior eu simplesmente marquei o número de eventos, número de mudanças sofridas nos grupos que eu estou analisando. Aqui eu estou marcando no tempo os eventos de cladogênese, mas eu poderia estar marcando também no tempo as mudanças nos eventos de anagênese que eu consegui mapear na história evolutiva dos grupos que eu estou analisando. Okay? E aí eu posso até incorporar nessas árvores, essas árvores não precisam ser tão formais, tão sem graça. Eu posso incorporar nessas árvores o quê? Alguns desenhos para fins didáticos, o desenho da espécie, algumas marcações, por exemplo, aqui a era geológica, algumas faixas aqui que representam o tempo que aquele período durou. Então, essas árvores elas podem ser também ilustrativas e muito utilizadas em livros didáticos ou livros de referência do estudo de uma espécie.
E aí ela vai incorporar, além da informação básica de um cladograma, que são os eventos de cladogênese, ela pode incorporar o quê? Mudanças que surgiram e ainda incluir algumas informações adicionais para ilustrar a minha proposta. Então, ela vai ter um cunho ilustrativo. Bom, agora, gente, nós vamos passar por uma coisa muito importante que são o quê? São os erros mais comuns de interpretação de árvore filogenética, porque passa também por alguns erros que a gente vai acumulando sobre a evolução biológica. A primeira ideia que a gente pode ter mal interpretada numa árvore filogenética é a ideia de taxa inferior e taxa superior, ou seja, um grupo na árvore filogenética que é mais adaptado ou menos adaptado, mais evoluído ou menos evoluído, superior ou inferior. Isso não existe, gente. Se a gente tem um organismo na Terra hoje, né, com suas características, ele é um vencedor, porque com as suas características ele encontrou um lugarzinho na Terra para sobreviver e está lá até hoje, né? Aí você vai falar, não, mas se extinguiram muitas espécies, mas aí a evolução é um contexto histórico também. Algumas coisas podem ter tornado aquela característica que ele tinha por um momento que era vantajosa, se tornar desvantajosa, né? E isso aconteceu muitas vezes na Terra, né? Por exemplo, os grandes répteis que formam lá os dinossauros. Por muito tempo eles reinaram, né? Porque tinham as características conferiam maiores capacidades adaptativas. Mas o ambiente mudou de uma hora para outra, né? Muito associado à queda do corpo celeste ali na península do Yucatão, o ambiente mudou muito e o ambiente se tornou pior para esses organismos. Muitas espécies que vivem na Terra hoje estão sofrendo com a colonização da Terra pela espécie humana, né? Muita gente acredita que nós estamos numa nova era, a era antropocênica, onde o advento da intervenção maciça do homem nos ecossistemas está favorecendo algumas espécies e extinguindo algumas outras espécies. Isso não quer dizer que uma espécie é inferior à outra, não. Existe uma série de bactérias aí que a gente, no popular, considera como organismos inferiores e está amplamente distribuída no mundo. Ou seja, elas têm adaptações muito interessantes que as fazem sobreviver nos ambientes e por isso elas são vencedoras. Deveriam, então, ser chamadas de superiores. Então, na evolução não existe essa questão de superior e inferior, mais evoluído, menos evoluído. Eu posso ter organismos mais complexos, né, de estruturas, de bioquímica, de multicelularidade, de comunicação celular, de estratégias adaptativas mais complexas, mais elaboradas, e organismos que optaram por uma via mais simples em termos de complexidade, né, como algumas bactérias, e vivem muito bem. Né? Apostar no simples, às vezes, funciona mais do que apostar no complexo. Okay? Né? A gente se sente superior aí, mas a gente se dá bem por uma grande característica, que é essa cabeça gigante que a gente tem, mas a gente não nada melhor que ninguém, a gente não pula melhor que ninguém, a gente não corre melhor que muita gente, né? E a gente não consegue colonizar ambientes marinhos, aquáticos, né? Então, essa história de que existe organismo superior ou inferior, isso não existe. E isso pode ser impregnado na interpretação das árvores filogenéticas. Então, quando a gente olha uma árvore filogenética da seguinte maneira, onde a gente tem peixe de um lado e ser humano do outro, a gente pode ter a falsa impressão que o quê? A evolução segue este caminho aqui, ó, do menos evoluído para o mais. Isso está errado. Isso é facilmente quebrado quando se eu pegar esse nó aqui da árvore. Isso. E girar, o que vai acontecer? O ser humano está na ponta de cá, ele vai lá para o meio da árvore. É isso? E depois o que acontece? O peixe que está aqui nessa parte vai lá para outra ponta. Então, gente, a árvore filogenética não pode ser lida da seguinte maneira. O grupo mais evoluído, o grupo menos evoluído
ou o grupo mais ancestral fica do lado esquerdo e o grupo mais recente, mais evoluído, mais adaptado fica do lado direito. Isso não existe, né? Nem essa questão de mais ancestral e mais primitivo. Os grupos que a gente representa nas pontas geralmente são grupos todos de sucesso no ambiente hoje. Lógico que algumas árvores filogenéticas incluem aqui nas pontas, por exemplo, espécies que já se extinguiram. Aí essas sim foram extintas, mas não talvez porque tiveram estratégias evolutivas ruins, mas dentro de um contexto histórico, as suas adaptações não foram mais as que melhor combinavam com o ambiente devido a mudanças ambientais. Outra coisa que a gente não pode analisar, gente, é as árvores apenas pelas pontas. Então, por exemplo, se eu analisar aqui nessa árvore que o pato está perto do gato e que pato e gato são próximos, isso não quer dizer nada, porque, de novo, se eu girar a árvore aqui, ó, nesse ponto, o homem vem para perto do sapo e a lagartixa vai lá para outra ponta. E aí o homem passa a ficar perto do sapo. Então, as relações entre as espécies não podem ser analisadas apenas por aqui, ó. Elas têm que ser analisadas aonde? A partir dos nós. Quem compartilha nós mais recentes são mais aparentados. Então, por exemplo, qual é o nó que o gato e o homem compartilham nesta árvore? Esse aqui. Qual é o nó que o homem e essa lagartixa aqui compartilham na árvore? Esse nó aqui embaixo. Se homem e gato compartilham um nó mais alto na árvore, mais recente, homem e gato são mais aparentados, mamíferos. Certo? Mas, se eu comparar agora o pato com o homem, eles compartilham esse nó aqui também. Então, o homem é igualmente aparentado com o pato do que com a lagartixa. Entendeu como se faz a análise? O sapo, o homem se conecta com ele aqui embaixo. E continua conectando essa outra árvore aqui. E o gato continua conectando com o homem por esse nó aqui. Então, se o nó está mais próximo, está mais no alto, é porque eles são mais aparentados. Se eles se comunicam com nós lá embaixo, aí não. Aí esses organismos têm um ancestral como muito antigo e eles são menos aparentados. Entenderam como se faz a análise? Muito bem. Outra coisa é você tentar achar tendências nas árvores pelas pontas. Então, aqui, ó, aqui são espécies de caracóis, tá? O desenho parece umas árvores, umas borboletas, umas garças voando, mas na verdade são espécies de caracóis. Onde a gente pode ver que o organismo mais antigo, mais na ponta da árvore, que é menor, e o aqui em cima é maior. Então, a gente poderia, né, naquela coisa de que o mais antigo, se a gente for ler pelo aquele erro de que quem está na ponta de baixo, na ponta esquerda, é o mais ancestral, está numa ponta, e o mais recente está na outra ponta, isso é um erro. Eu poderia pensar que o quê? A característica do tamanho foi aumentando à medida que foi se tornando mais evoluído. Isso é uma bobagem. E eu posso quebrar isso aí, gente, fazendo o quê? Girando todos os nós da árvore. Quando eu giro todos os nós da árvore, o que acontece? Os menores vão para a ponta e os maiores vão para o meio. Então, não há uma tendência de crescimento ao longo da evolução. Isso é balela. Cada grupo teve sua história evolutiva, onde alguns se tornaram maiores e alguns grupos ficaram menores. Então, não tente achar tendências nas pontas, porque eu posso girar toda a árvore e essa tendência, você pode estar achando que é verdade, ela pode sumir. Agora, se eu tenho evidências, igual aqui na letra C, e os ancestrais foram aumentando com o tempo, aí é uma outra história. Aí sim eu posso observar a tendência de crescimento, né? Igual o tamanho do crânio dentro dos hominídeos, né? À medida que os hominídeos mais recentes estão sendo achados fósseis, a gente foi vendo que as
e o tamanho da caixa craniana, do volume craniano dos hominídeos foi ficando maior. Mas aí porque tem uma evidência a partir dos nós e não pelas pontas. Consegue observar? Aqui em letra C eu tenho uma evidência que os nós apresentam uma tendência e que essa tendência acaba se refletindo aonde? Nas pontas. Mas eu analisei a partir de evidências dos nós, que são os ancestrais. Quando eu não tenho evidência nenhuma sobre os ancestrais, eu não posso analisar pelas pontas. Eu nunca analiso pelas pontas. Então, o mais importante de se observar numa árvore filogenética não é quem está aqui, e sim o que? Os padrões de ramificação, que é o objetivo de uma árvore filogenética. São os eventos de cladogênese e talvez as anagêneses, ou seja, as mudanças de características que vão aparecendo ao longo da história evolutiva. Ok, gente? Esse é um erro muito comum também que se faz. Analisar as características dos organismos das pontas. Mas o mais importante é analisar o quê? Os ancestrais, os nós. Outra coisa que a gente erra muito é em achar que esses ramos longos aqui, ó, por exemplo, nada aconteceu, nenhum evento de cladogênese aconteceu na história evolutiva desse grupo aqui. Então, vamos pegar aqui, ó, esse ramo aqui está representando a história evolutiva dos vertebrados. Esse ramo aqui virou para quem? Para os outros deuterostômios. Então, aqui representa o quê? Quando os deuterostômios seguiram o caminho dos invertebrados, né, dos deuterostômios invertebrados, é que eu segui o caminho dos deuterostômios que dariam origem aos vertebrados. Aqui, esse ramo da árvore está extremamente representado por ramificações, por eventos de cladogênese, enquanto que esse ramo aqui não mostrou. Mas será que não mostrou porque não aconteceram eventos de cladogênese ali? Claro que não. A gente sabe que no ramo dos vertebrados, dos cordados, ocorreram vários eventos de cladogênese, né? Então, você tem mamíferos, você tem répteis, você tem placentários, você tem não placentários. Então, quando eu represento na árvore, gente, não tem aqui, significa que dos organismos que eu escolhi para tentar representar a história evolutiva, os organismos da ponta, nenhum dos organismos da ponta estavam dentro desse ramo evolutivo, dessa história evolutiva aqui. Então, quem escolhe quem vai compor a ponta da minha árvore é a pessoa que está apresentando a proposta. E, geralmente, eu represento na árvore quem eu estou tentando contar a história evolutiva. Então, se eu coloquei só um membro do grupo dos deuterostômios que vai dar origem aos vertebrados e coloco toda a diversidade desses equinodermos aqui, na verdade, eu estou colocando mais equinodermos do que qualquer outro grupo, porque, na verdade, eu estou tentando responder como foi a filogenia de quem? Dos equinodermos. Então, eu vou colocar o quê? O máximo de grupos evolutivos diferentes dos equinodermos para mostrar como foi a evolução deste grupo. Que lá no fundinho, lá embaixo, existia um ancestral que deu origem ao que sairiam os equinodermos daqui e que, num outro caminho evolutivo lá atrás, daria origem aos cordados, que depois os vertebrados, que depois os mamíferos. Tá? Então, quando eu tenho um ramo longo, sem nenhuma ramificação numa árvore, não é que nunca surgiu um evento de cladogênese. É porque nos meus terminais não tem mais ninguém que participa desse caminho evolutivo além desse homem aqui. Okay? Então, na árvore, eu ponho quem eu quiser. Só que eu tenho a obrigação de mostrar os eventos de cladogênese que conectam todos os elementos da árvore. Então, se eu coloquei um homem na árvore, o homem conecta com o resto da galera apenas lá embaixo, o ancestral deuterostômio lá embaixo. Okay? Então, não
acredite que aqui não aconteceu mais nenhum evento. Lógico que aconteceu, gente. Então, se você pegar esses crinoides aqui, tem toda uma ramificação de todas as famílias de crinoides que existem. Se você pegar aqui as estrelas do mar, aqui, dentro desse ramo das estrelas do mar, surgiram todas as espécies de estrelas do mar. Tá bom? A árvore, ela simplesmente é uma simplificação de uma hipótese que eu estou propondo de quem? De explicar como está, como é a relação, como se deu a relação de cladogênese dos grupos que eu decidi representar na árvore. Bom, esse é um erro muito comum e que vocês têm que saber fazer a devida interpretação baseada na evolução dos grupos. Outra coisa que pode levar ao erro é quanto mais nós intermediários, mais distante evolutivamente. Isso não é verdade. Por quê? Quantos mais nós eu coloco, mais bem representado, na verdade, está sendo feita as relações entre dois grupos. Então, o que isso não quer dizer, por exemplo, se eu tenho aqui o pato e o crocodilo, e eu representei nessa árvore o ancestral aqui em Z, certo? Se eu tivesse representado aqui, por exemplo, mais espécies de aves, eu teria mais nós internos aqui, não é isso? E representaria o quê? Mais relação do pato com as seus parentes aves. E aí eu teria o quê? Mais nós saindo aqui. E aí, isso faria com que a minha relação com o crocodilo ficaria mais distante? Lógico que não. Então, é um erro eu falar, por exemplo, o seguinte, que esse lagarto aqui é mais próximo filogeneticamente do crocodilo, porque a distância entre o ancestral aqui seria o quê? Vou colocar aqui, gente, peraí. Deu um errinho aqui, espera aí só mais um pouquinho, pronto, voltei. Voltamos. O ancestral desse lagarto com o crocodilo está em Y aqui. E o ancestral do lagarto e do patinho aqui também é o Y, né? Então, eu não posso fazer a interpretação da seguinte maneira, que o sapo, que o lagarto, a lagartixa, é mais aparentado do jacaré, porque para eu chegar no jacaré, eu tenho que vir aqui no Y, no Z e chegar aqui. Enquanto para eu chegar do lagarto até no pato, eu tenho que ir no Y, no Z e depois chegar no pato. Não é assim que funciona. O que importa é o quê? É o número de... É onde que os nós estão conectando. É igual a história que eu falei dos primos e dos avós, né? Então, aqui nessa interpretação, esse lagarto aqui é tão aparentado quanto com o jacaré, quanto é do pato. Por quê? Esse cara aqui compartilha o mesmo ancestral com o jacaré, que é o Y, do que com o pato. Então, jacaré e lagarto compartilham o ancestral Y. Pato e lagarto compartilham também o ancestral Y. Então, eles são igualmente aparentados. Ok, pessoal? Então, essas são as dicas que eu dou para vocês para fazer as devidas interpretações das árvores. Lógico que vocês vão ficar mais craques nas interpretações das árvores à medida que vocês forem estudando mais árvores filogenéticas e vocês vão fazer a devida interpretação de uma análise filogenética quando você mais sabe sobre aquele grupo que está sendo contada a história, né? Você pega uma árvore filogenética de um grupo de bactéria que você nunca viu, ou de um grupo de fungo que você não tem informação nenhuma, fica difícil fazer a interpretação. Então, você vai se familiarizando com as análises à medida que você vai fazendo análises e estudando os grupos de interesse que estão ali dentro daquela área. Bom, mas essa aula mostra como você não deve fazer as interpretações e
lembrar dos princípios de análise filogenética que nós vimos na aula passada. Bom? Então é isso, fechamos o assunto desse bloco. Esse bloco tem menos informação que os demais, né? Até porque eu sei que vocês estão carregados de coisas e a gente tem que ir dosando, né? Façam os exercícios que eu coloquei aí de fixação e na próxima semana deve chegar para vocês aí a atividade avaliativa referente a esse bloco. Encontro vocês nos plantões e também teremos as nossas próximas aulas do próximo bloco. Para fechar essa parte de evolução, nós vamos trabalhar com evolução dos hominídeos e da espécie humana. Joia, gente? Abraço a todo mundo.